Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Boa tarde, senhoras e senhores. Está começando o Blog da Cidadania ao meio-dia. E uma bomba está começando a estourar. O fato é o seguinte, sem mais delongas, eu já lhe aviso. Bolsonaro e Tarcísio de Freitas, candidato de Bolsonaro em São Paulo, podem ter suas chapas cassadas pelo TSE por um gravíssimo crime eleitoral que se suspeita, já há indícios concretos de que pode ter sido cometido. Como todos sabem, o Bolsonaro mandou a sua campanha reproduzir vídeo em que Tarcísio de Freitas aparece com seus correligionários na comunidade paulistana de Paraisópolis, se agachando no momento em que se ouve tiros nas imediações de onde eles estavam. É uma comunidade que tem problemas de violência e sabe-se que é comum que aconteça esse tipo de coisa lá, porém o que parece é que há uma armação de Bolsonaro e Tarcísio para produzir esse resultado. Há dois fatos, há duas possibilidades de irregularidade eleitoral, mas também uma possibilidade de crime eleitoral. Antes de ir direto ao ponto de como Bolsonaro e Tarcísio podem ter cometido um erro que pode lhes custar não só as candidaturas, mas penas de prisão por crime eleitoral grave. Antes de falar disso, eu quero dizer o seguinte para você. Já foi dito e redito pelo cenário político, por analistas, por autoridades, que a utilização na campanha de Bolsonaro dessa suposta tese do bolsonarismo, de que teria havido um suposto atentado, ou tentativa de atentado a Tarcísio de Freitas, isso já foi desmentido pela PM, pela Polícia Militar, que diz que o que aconteceu em Paraisópolis, os possíveis tiros ouvidos ali, né, parecem ser tiros, não tem relação nenhuma com a campanha nem de Tarcísio, nem de Bolsonaro, que não houve atentado algum contra Bolsonaro, e a campanha, ainda assim, a campanha de Bolsonaro contrabandeou para o seu programa eleitoral de segunda-feira, na verdade, contrabandeou um vídeo em que aparece essa cena do tiro, e isso tentando vender a tese de que o PCC está indo para cima de Bolsonaro, não é? E dos bolsonaristas, e no caso do Tarcísio de Freitas aqui em São Paulo. É muito importante para o bolsonarismo, na verdade para as duas chapas, conseguir o estado de São Paulo, que ficou em aberto após a derrota do PSDB, do Rodrigo Garcia, e então com isso a gente tem essa possibilidade de tanto a campanha de Haddad quanto a de Tarcísio conquistarem o cobiçado governo de São Paulo. Seja como for, minha amiga, meu amigo, não é possível usar esse vídeo da forma como foi usada para dizer que o tal Tarcísio e, consequentemente, o bolsonarismo, o Bolsonaro, seus aliados, seriam alvos do PCC por alguma razão, como os bolsonaristas estão tentando vender essa tese, inclusive imputando ao ex-presidente Lula uma suposta responsabilidade por ataque do PCC a Tarcísio, o delirante
ataque, a tese delirante de ataque a Tarcísio. Mas há algo pior por detrás disso. E o que é pior? A jornalista Natuza Neri, da Globo News, fez uma denúncia que, apurada, pode levar à cassação da chapa de Bolsonaro e de Tarcísio por crime eleitoral grave. E qual teria sido esse crime eleitoral grave? A tese da jornalista da Globo News, veiculada no programa Central das Eleições da Globo News, da última terça-feira. Nesse programa, foi dia 18 de outubro de 2022, não é? Nesse programa da Globo News foi feita a denúncia de que ou o Bolsonaro cometeu uma ilegalidade, uma irregularidade na divulgação desse vídeo sobre Paraisópolis no seu programa eleitoral, ou então o Bolsonaro e o Tarcísio forjaram o suposto ataque, ou seja, fabricaram esse suposto ataque para usar no programa eleitoral. E o que é que a jornalista está dizendo? Ela diz basicamente o seguinte: segundo a lei eleitoral, os programas dos candidatos que serão apresentados na televisão devem ser apresentados com uma antecedência de 3 dias. Acontece que para exibir no programa de segunda-feira um fato qualquer, esse fato teria que ter ocorrido na semana passada. Não há hipótese de o Bolsonaro colocar no programa desta segunda-feira, dia 17, de ele ter colocado no ar um fato que ocorreu supostamente na semana passada, porque esse fato ocorreu agora. Então, o que é que a Natuza Neri denuncia? A possibilidade de ter sido forjado, ter sido fabricado aquele tiro, e a cena em que Tarcísio e seus aliados se abaixam, se protegem do barulho do tiro, disso ter sido feita uma fabricação na semana passada, e ter sido apresentado no programa eleitoral da segunda-feira. Então, na verdade, como é que pode o Bolsonaro apresentar no programa eleitoral da segunda-feira um fato que aconteceu na própria segunda-feira, se a lei exige que o programa seja entregue 3 dias antes? Então, o programa teria que ter sido entregue na sexta-feira para poder ser apresentado na segunda. Então, das duas, uma: ou o Bolsonaro cometeu uma irregularidade eleitoral ao colocar no programa de segunda-feira um fato que aconteceu e foi gravado na própria segunda-feira e não passou pela Justiça Eleitoral, o que já é uma irregularidade grave, porque o Bolsonaro prevendo, e a campanha dele prevendo, que o TSE não iria aprovar essa teoria de que o Tarcísio foi vítima de um atentado, até porque a PM desmentiu que esse tiro tenha qualquer relação com o Tarcísio. Então o Bolsonaro prevendo, porque foi na campanha do Bolsonaro que esse vídeo foi veiculado, o Bolsonaro prevendo que a Justiça Eleitoral não aceitaria, ele apresentou o vídeo sem cumprir a lei e passar pela Justiça Eleitoral, desrespeitando a lei. Qual o tamanho da punição para isso? Não se sabe, mas seria menos grave. Apesar de ser grave, seria menos grave. O mais grave, minha amiga, meu amigo, o mais grave de tudo é se o Bolsonaro fabricou na segunda-feira, fabricou na semana passada esse vídeo e enviou para a Justiça Eleitoral e foi aprovado para passar na segunda-feira. Isso me parece difícil, mas a tese
da jornalista Natuza Neri é de que uma infração eleitoral muito mais grave do que parece foi cometida por Bolsonaro. Então eu quero passar aqui para algumas matérias, alguns fatos aqui, para corroborar isso tudo que eu estou dizendo e mostrar a cena. Infelizmente eu não posso exibir o vídeo, eu tenho o vídeo aqui da jornalista Natuza Neri na Central das Eleições da Globo News fazendo essa denúncia, mas eu não tenho como transmitir aqui para você, porque é conteúdo da Globo e se eu transmitir aqui eu posso até perder o canal. Não se trata nem só da monetização mais. Depois que nós tivemos alguns problemas aqui, eu optei por não apresentar mais conteúdo de terceiros neste canal. O que eu posso fazer é mostrar o vídeo e alguns frames do vídeo, sem som, sem nada, sem correr o vídeo, mas esse vídeo ele pode ser encontrado porque já começou a circular na internet e eu vou tentar dar um jeito de colocar no blog da Cidadania esse vídeo com essa tese. Seja como for, minha amiga, meu amigo, é um caso grave e isso deve ter repercussão. Se não tiver, se o TSE deixar isso passar dessa forma, essa campanha vai para o tudo ou nada. Aí não vai ter mais regra, não vai ter mais nada. E principalmente por conta da hipótese de Bolsonaro ter fabricado esse episódio do tiro para mostrar na televisão. Seria basicamente como descobrirem que a facada que o Bolsonaro levou foi produto de uma armação dele mesmo. É algo de uma gravidade tão grande que se isso foi verdade, se isso tiver acontecido, além de o Bolsonaro e o Tarcísio terem suas chapas ao governo de São Paulo para o Tarcísio e a presidência da República para o Bolsonaro, além de eles terem a cassação da chapa deles, o que vai acontecer é que eles podem, inclusive, ser presos, não é? Eles podem, inclusive, ser presos por isso. Então, vamos ver esse material aqui. Aqui você está vendo a cena inicial do programa Central das Eleições da Globo News. Aqui na sua tela está a jornalista Natuza Neri, da Globo News. E ela está aqui falando tudo isso que eu disse, não é? Você pode ver ela dizendo toda essa tese por uma roda de entrevistas. Eu acho que eu vou até aumentar aqui para que todos possam ver, né? Ela está aqui nessa roda de entrevistas, de colunistas, de analistas, não é? Falando sobre esse caso de Paraisópolis, e aqui ela diz que não é possível que o Bolsonaro tenha apresentado à Justiça Eleitoral um vídeo de um fato ocorrido na segunda-feira, um fato que ocorreu na semana passada, porque o fato veio a público na segunda-feira. Como é que que o Bolsonaro teria entregue esse vídeo para a Justiça Eleitoral na sexta-feira? Então, o mais provável aí, me parece, é que o Bolsonaro tenha ignorado a Justiça Eleitoral por saber que essa Justiça Eleitoral não aceitaria uma tese maluca como essa de que aqueles tiros têm alguma coisa a ver com o Tarcísio, simplesmente por uma razão: a PM descartou essa tese, não é? Então aqui começa por aí essa situação. Aqui a gente vê que foi avisado que Bolsonaro usou tiros em Paraisópolis na TV, em caso que até Tarcísio descarta o elo político. A campanha de aliado do presidente foi interrompida nesta segunda-feira na capital paulista. Diz a matéria que a campanha de Jair Bolsonaro levou ao ar na sua propaganda eleitoral o caso do tiroteio em Paraisópolis, na capital paulista, que encerrou a agenda do seu aliado Tarcísio de Freitas, candidato ao governo de São Paulo nesta segunda-feira. O candidato a governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e sua equipe teriam sido atacados por criminosos em Paraisópolis, diz
o vídeo. O secretário de Segurança Pública de São Paulo disse que é prematuro afirmar que se tratou de um atentado e que a investigação está em andamento. Ele disse ainda que as câmeras nos uniformes dos policiais, medida que Tarcísio critica, serão usadas na investigação. Tarcísio afirmou que trata-se de uma intimidação do crime e disse não acreditar que tenha sido alvo de um atentado. Foi um ato de intimidação, um recado claro do crime organizado, como a gente não quer você aqui dentro. É uma questão territorial e não tem nada a ver com a política, disse ele, mas, na verdade, colocando a hipótese, né? O que ele faz aí é colocar a hipótese de que o crime organizado tem medo dele, que ele está na comunidade, estaria preocupando o crime organizado, sendo que isso é uma falsificação. O programa do Bolsonaro, no horário eleitoral gratuito, exibiu nas televisões brasileiras, na terça-feira 18, um clipe de 30 segundos contendo imagens do momento em que o candidato ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ouviu tiros na comunidade de Paraisópolis, na capital paulista. O fato ocorreu na manhã de segunda-feira 17 e tem sido explorado pelas campanhas bolsonaristas que afirmam que Tarcísio teria sofrido um atentado e buscam associar o PT ao crime organizado. Acontece que, além de difundir uma narrativa sem confirmação, de acordo com a Justiça Eleitoral, os programas exibidos na terça deveriam ter sido entregues na última sexta-feira, dia 14, 3 dias antes de as cenas terem acontecido. Ou seja, para que o Bolsonaro ele divulga na terça-feira algo que aconteceu na segunda-feira e ele não poderia colocar no horário eleitoral esse material da segunda-feira. Ou seja, ou o TSE comeu bola na segunda-feira, o Bolsonaro contrabandeou o vídeo falso para dentro do programa dele, ou então isso tudo já estava armado para favorecer o Tarcísio. E, ao contrário do que Bolsonaro diz, Tarcísio não vai explorar, ao contrário de Bolsonaro, Tarcísio não vai explorar a questão dos tiros em Paraisópolis, porque ele terceirizou para o Bolsonaro esse fato aí, não é? Então, realmente não tem muito que se possa fazer, não é? Ele passou para o Bolsonaro essa incumbência para não impactar na campanha dele, porque o que é que eles acham? Que a campanha do Bolsonaro tem mais força no TSE e isso é o que está se vendo, né? Como o TSE, inclusive, proibiu a campanha do Lula de tocar nas falas do Bolsonaro sobre meninas venezuelanas ou sobre canibalismo, mesmo que essas palavras tenham saído da boca do Bolsonaro, o Bolsonaro se acredita mais forte do que Tarcísio para fazer esse tipo de coisa. A tese prematura, segundo a polícia, ideia de que o tiroteio foi atentado contra Tarcísio é difundido por bolsonaristas, mas a PM, como eu já disse, simplesmente diz que não tem nenhuma relação uma coisa com a outra. Então, minha amiga, meu amigo, esse é um episódio que pode feder de uma maneira nas próximas horas que vai mudar o curso dessa eleição. E, na verdade, se for descoberto que o Bolsonaro forjou e o Bolsonaro e Tarcísio forjaram esses tiros para usar na campanha, isso é crime eleitoral e eles vão acabar vendo o sol nascer quadrado por esse motivo. Porque o Bolsonaro tem muitos motivos para ser preso depois das eleições. Agora, mais um. E o Tarcísio já tem um possível crime grave na sua conta, graças a ter se metido com alguém como o Bolsonaro. Minha amiga, meu amigo, eu quero agradecer a atenção e deixar o meu melhor abraço para todo mundo.